Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estávamos estudando então a dissertação argumentativa. Como é que a dissertação argumentativa ela é elaborada, como ela é construída. Nós vimos também como é que nós produzimos uma dissertação argumentativa, o mapa textual, como que nós produzimos um parágrafo, como que nós produzimos, né, o nosso todo o esquema para a gente poder escrever o nosso próprio texto. Depois a gente deu uma olhadinha na linguagem da dissertação argumentativa. A gente falou sobre o português padrão, depois nós falamos sobre o português coloquial, né? Então a gente está mais ou menos aí nesse estudo. Eu resolvi então escolher esta primeira aula sobre pontuação para a gente poder entender um pouquinho como que funciona a pontuação. Eu sei que a gente tem um pouco de dificuldade de escrever, né? Mas com essas aulas sobre produção textual a gente já consegue ter uma noção. Agora, a pontuação vai nos ajudar num segundo momento. Depois que a gente aprendeu a elaborar um texto, a construir o nosso texto, a gente vai aprender então a olhar para os detalhes do nosso texto. Não significa que a pontuação seja apenas um detalhe, porque a pontuação é muito importante também, né? Como eu já falei para vocês, uma vírgula que a gente coloca fora do lugar, a gente pode mudar completamente o significado daquele texto, daquela frase. Então, antes de eu ensinar para vocês, sinal por sinal, eu vou ler essa pequena história aí, tá certo? Então, presta atenção nessa historinha. A importância da pontuação. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, de que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Então vejam só, ele coloca aí, né, essa situação do homem que estava para morrer, e aí ele se lembrou de que ele precisava deixar o seu testamento. E aí, quando ele vai então escrever o testamento, antes que ele conseguisse colocar a pontuação nessa frase, ele acabou morrendo, né? Então a gente vai ver aí todo mundo, né, os parentes e tal, tentando ganhar a herança utilizando apenas os sinais de pontuação para alterar o sentido da frase. Vamos ver. Vamos lá, próximo slide. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Olha aí o sobrinho puxando para o lado dele, né? Então o que ele fez? Ele alterou os sinais de pontuação. Aliás, ele colocou os sinais de pontuação para se favorecer, certo? Vamos lá. Depois, a irmã chegou em seguida. Então chegou a irmã do cara lá. Ela pontuou assim o escrito: Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Olha aí, tá vendo? A irmã alterou a pontuação, tirou ponto de interrogação, tirou vírgula e ficou para ela então a herança. Só que chegou o padeiro, né? O padeiro chegou e puxou então a brasa para a sardinha dele. Olha só o que ele fez. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Olha aí a inteligência desse povo, né? Olha o padeiro como foi inteligente. Ele foi lá, alterou, né, a pontuação e para ele poder ficar com a herança, né? Vamos lá. Depois, então, chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram esta interpretação: Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Certo? Então os pobres também, olha só que gente inteligente, né? Foram lá, manipularam a pontuação e saíram beneficiados aí
com essa herança, certo? Beleza, então só para a gente ver a importância da gente saber utilizar os sinais de pontuação. Porque quando a gente não sabe utilizar os sinais de pontuação, nós podemos ser enganados, manipulados, e aí o nosso texto acaba não tendo o sentido que a gente queria que ele tivesse. Às vezes você queria dizer uma coisa e acaba dizendo outra, exatamente por desconhecer os sinais de pontuação, né? E agora eu faço aí um teste que era para a gente fazer nas nossas aulas presenciais, mas vamos lá. Eu queria que você, se você for homem, que você colocasse a vírgula num lugar, nessa frase aí, que vai beneficiar os homens. E se você for mulher, eu queria que você, mulher, colocasse também a vírgula num lugar que fosse beneficiar, puxar uma sardinha para as mulheres, tá certo? Então vamos ver. A frase é a seguinte: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Vamos lá. Pensa aí, onde que você colocaria uma vírgula? Se você é homem, se precisar pausar o vídeo, pause para você tentar. E mulher também, tente aí, se precisar pausar o vídeo, pause para você tentar puxar a sardinha para o lado das mulheres também. Vamos lá? Então, olha só, se você for homem, você deveria ter colocado a vírgula aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. E se você for mulher, você deveria ter colocado aqui, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Certo? Tá vendo? Então uma simples vírgula colocada num lugar estratégico, né, ela altera completamente o sentido da frase, tá? Então a gente precisa conhecer isso também. Continuando. Aí eu peguei lá na internet, né, esse post aí, que diz assim, ó: eu amo cozinhar minha família e os meus animais de estimação. Não seja um canibal, use vírgulas. Certo? Então você pode ver que aí tem uma alteração total, né, no sentido que a pessoa queria dizer, porque ela não pôs vírgula. Então, olha só, o que ela está dizendo aí nessa frase? Se a gente lê sem vírgula, ela está dizendo o seguinte, que ela ama cozinhar a família dela e os animais de estimação. Mas olha, o que na verdade ela quer dizer? E aí a gente teria que saber utilizar a vírgula aqui para arrumar essa situação, né? Ó, eu amo cozinhar, vírgula, minha família e os meus animais de estimação. Ou seja, o que ela ama? Ela ama 3 coisas. Ela ama, aí claro, quando a gente colocar a vírgula, né? Vai dizer então que ela ama cozinhar, ela ama a família dela e também ama os animais de estimação. Sem vírgula, o que aparece? Parece que ela está pegando uma panelona, né? E cozinhando a família e os animais de estimação tudo junto, certo? Então olha aí o perigo da gente não utilizar a vírgula corretamente. Outro exemplo é esse aqui, ó. Diz assim: é preciso voltar ao regime militar. E aí, o que eles estão dizendo? Você está vendo que tem aí uns policiais bem gordinhos, né? Que são aqueles policiais americanos. Você dá para ver só pelo estilo, né? Só faltou aquela rosca gigante na mão deles, né? Para eles comerem. Então, olha só, vocês podem ver que se a gente tirar a vírgula, vai ficar assim, ó: é preciso voltar ao regime militar. O que isso significa? Significa que a gente está pedindo a volta do regime militar de 1964, né? Agora, com a vírgula, o que acontece? A pessoa está se dirigindo aos militares dizendo assim, ó: você está meio gordinho, hein? Então é preciso voltar ao regime. Aí está falando de regime de comida mesmo. Viu, militar? Essa vírgula significa que ele está falando com o militar. Entendeu? Então, se a gente não tiver essa vírgula aí, dá outro sentido. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu trouxe também um outro exemplo, ó. Isso aí é da Carla Santos, estava no Facebook, o Brechó Florianópolis, né? Ela tá dizendo, ela colocou assim o anúncio dela: vendo meninas, aceita o cartão. O que ela está dizendo? Se a gente ler do jeito que ela escreveu, está dizendo que ela está vendendo meninas, está vendendo ser humano, né? E ainda aceita cartão. Então, olha só, na verdade, ela deveria colocar uma vírgula a mais logo depois de vendo, porque daí ela estaria falando com as meninas, né? Para as amigas dela no Facebook, dizendo assim: vendo, vírgula, meninas, vírgula, aceita o cartão, ou seja, ela vende as coisas do brechó dela. Certo? Então, aí também a gente tem que tomar um baita cuidado para não errar, senão a gente vai vender gente, inclusive. Aí, outro exemplo. Estou trazendo vários exemplos, né?
Talvez eu grave um vídeo só com esses exemplos aqui, depois a gente vá para aprender mesmo a pontuação. Então, olha só. Este outro exemplo diz assim, ó. Duas pessoas conversando no WhatsApp. Um diz, mas ele está em casa agora? Aí o outro diz, não estamos no hospital. Aí o outro fala, ah, que bom, né? Não estamos em casa. Ué, onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, então tá bom. Ah, entendi. Olha só. Então o que acontece? O primeiro pergunta, mas ele está em casa agora? Essa segunda pessoa que vai responder deveria ter colocado uma vírgula depois do não. Dizendo, né? Não, vírgula, estamos no hospital. Ou seja, não está em casa, está no hospital. Aí o outro, que bom. Só que esse que bom dessa pessoa é porque ela achava que a pessoa não estava no hospital. Aí depois ela coloca assim, não estamos em casa. Aí o outro pergunta, onde vocês estão? Olha, aí nesse não estamos em casa, realmente não deveria. Aí tá certo, né? Não deveria ter um. Ó, o helicóptero passando aqui, oh meu Deus, né? Então assim, não estamos em casa. Tá dizendo que não tá em casa. Aí o outro pergunta, onde vocês estão então, afinal, né? Aí fala, estamos no hospital. Meu Deus, que confusão, né? Lá em cima ela colocou não estamos no hospital. Só que o erro dela foi não ter colocado a vírgula, certo? Então aí confunde a pessoa. Quantos de nós aí, né, na nossa conversa no WhatsApp, a gente já não se desesperou porque as pessoas não colocam a bendita vírgula, ou mais, né? Elas não colocam o ponto de interrogação, ponto de exclamação, e aí a gente não sabe se a pessoa está afirmando, está perguntando, e aí dá uma confusão total na nossa cabeça, certo? Tá vendo, gente, como é importante a gente saber usar uma pequena vírgula, um ponto de interrogação e tal? Né? Vamos lá, vamos para outro exemplo aqui. Aí a mãe escreve para a filha, né? Filha, esqueci de te falar, não beba só suco. Então, ó, o conselho que a mãe está dando para a filha é qual? Para que ela não beba apenas suco, mas que ela beba outras coisas também. Só que o que a mãe queria dizer? Olha aí, ó a pessoa falando o que ela não queria dizer, né? A mãe, ela queria dizer para a filha não beber outra coisa além de suco. Ou seja, beber só suco. Então, a frase deveria ficar assim, né? Filha, vírgula, esqueci de te falar. Não beba, vírgula, só suco. Certo? E aí, olha só, muda totalmente o sentido da frase. A filha, se já estava com vontade de beber alguma coisa, ficou feliz aí, né? E ela tem que comprovar depois. Falou, ó, mas você falou aqui que não era para eu beber só suco, né? Tá vendo? É perigoso, pessoal. Vamos lá. Aí temos um próximo exemplo. Este outro exemplo aí, eu peguei de um amigo meu que gosta sempre de publicar coisas no Facebook, ficar fazendo aquela... jogando indireta pro povo, sabe, né? Fazendo aqueles textos bem grandes, assim. E aí, ele escreve muito mal, esse meu amigo, muito mal. Então eu fiz questão de copiar esse texto dele. Claro, eu estou mantendo a identidade dele aí, né, no sigilo, mas eu resolvi colocar para vocês darem uma olhada na loucura do negócio. Olha só, não dá nem para entender. Mas ele publicou o seguinte, ó, vou ler do jeito que está aí, tá bom? Vejam se vocês entendem. Antes eu reclamava de muita coisa porque isso não acontecia, porque eles conseguem, eu não, e fica triste e chateado. Hoje agora percebi por que não aconteceu e vejo que tudo tem um tempo certo para acontecer, se não aconteceu ainda e porque não era para acontecer e só esperar porque vai acontecer e depois você vai agradecer por não ter acontecido antes. Nossa senhora, né? Que coisa de doido esse negócio. Não dá para entender nada o que esse cara tá falando. Então, assim, eu até tentei arrumar na aula para explicar melhor para os alunos. A gente até entende, se você ler com calma, você consegue imaginar aquilo que ele quis dizer, né? Mas fica bem complicado entender aí, certo? Então, assim, pessoal, tá faltando um monte de coisa. Tá faltando organização do texto, tá faltando vírgula correta, né? Tô vendo ali tem uma vírgula, tá faltando pontuação, ponto final e tudo mais. Então, assim, enfim, eu dei todos esses exemplos para vocês perceberem que não dá para desconhecer os sinais de pontuação, porque primeiro, eles são uma ferramenta na nossa mão, uma ferramenta que ajuda a gente a dizer exatamente o que a gente está pensando. E, ao mesmo tempo, ele evita que nós caiamos nas armadilhas. A gente pode cavar a nossa própria cova, né? A gente pode construir uma armadilha para nós mesmos,
Enfim, pessoal, um abraço para vocês, bons estudos, segurem firme aí. Abração, até mais.